Bom dia, quinto ano! Hoje, em nossa aula de História, iremos falar sobre o Brasil republicano. Acompanhem com o módulo 3 de vocês, a partir da página 251. Vamos lá? O Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela, foi extinto o poder moderador. Lembrem-se que já estudamos e que o poder moderador foi instituído por Dom Pedro I no primeiro reinado e concedia plenos poderes ao imperador. Continuando a leitura. Nela foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre os três poderes da República: o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Vocês fizeram uma pesquisa para saber a função desses três poderes, né, da República. Relembrando aqui, o poder executivo é o poder exercido pelo presidente da República em nível federal, governadores em nível estadual e prefeitos em nível municipal. Suas principais funções, né, é administrar o governo, representar o Brasil no exterior, no caso do presidente, sancionar leis feitas e aprovadas pelo poder legislativo, e governadores e prefeitos tomam decisões sobre construção de escolas, hospitais, creches e outros itens públicos relevantes, né, importantes. O poder legislativo é o poder exercido pelos senadores e deputados federais em nível federal, deputados distritais no Distrito Federal, deputados estaduais em nível estadual e vereadores em nível municipal. Suas principais funções é o que? Fazer a fiscalização das medidas e ações tomadas pelo Poder Executivo, criar e aprovar leis em benefício da população e aprovar leis através de votações feitas pelo Poder Executivo. Já o Poder Judiciário é o poder exercido por magistrados, né? Juízes, né? Que são juízes, nas diversas instâncias da justiça. Portanto, né? É o poder responsável por administrar a justiça no país, possibilitando o cumprimento das leis. São suas principais funções, né, que são atribuições, fazer a fiscalização dos poderes executivo e legislativo, garantindo principalmente o cumprimento da Constituição, aplicar e garantir o cumprimento das leis e garantir o respeito aos direitos coletivos e individuais, né? Essas são as funções dos três poderes da República. O presidente da República deveria ser eleito pelo povo direto, porém, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar, né? Então, isso acontecia, né, durante a primeira Constituição Republicana, né, que foi aprovada em 1891. Agora vamos para o predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período de cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamado de Primeira República. Nesse período, vigorou a chamada política do café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para dominar a política brasileira. Aqui ao lado,
vem falando sobre a política do café com leite. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país. E Minas Gerais era um grande produtor de café e de laticínios. Por isso, acontecia a aliança, né, entre esses dois estados, né, que ficou conhecida como política do café com leite. Dessa maneira, a dominação política desses estados garantia que o governo federal concedesse privilégios aos cafeicultores sem levar em conta outros grupos, né? Então, assim, nos tempos do Império, os estados brasileiros eram chamados de províncias. Foi só no período republicano que eles passaram a ser chamados com essa nomenclatura mais atual. Observem essa charge de Alfredo Stone aí abaixo, né? Essa imagem. Aí está representando o estado de Sergipe, né? Que é esse homem aqui pequenininho, pedindo aos estados de São Paulo e Minas Gerais, que são os homens maiores, né? Que representam os estados, né? Pedindo a os estados de São Paulo e Minas Gerais um lugar para participar do novo governo, né? Essa é uma imagem da revista Careta de 1926, né? Essa charge critica o predomínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais na política brasileira durante a Primeira República, né? Isso que fizemos aqui agora é a leitura da imagem da charge que mostra, né, o estado de Sergipe e os estados de São Paulo e Minas Gerais, representados por homens. Na página 252, vem falando sobre o poder dos coronéis. E diz que, durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local. Os coronéis controlavam a população principalmente por meio da violência. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados, chamados de jagunço. Esses jagunços perseguiam e intimidavam quem não acatasse as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres, né? E também as ameaçavam para conseguir sua obediência, né? Uma das exigências, né, dos coronéis, né, era o quê? As pressões, né, para votar nos candidatos indicados por eles. Aí aqui abaixo vem falando sobre o voto de cabresto. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam alianças com os coronéis. Nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Esse tipo de prática ficou conhecido como voto de cabresto. E por que essa associação ao cabresto, né? Cabresto é uma peça colocada na cabeça de animais, como cavalos e mulas, para ajudar a conduzi-los, né? Então, por isso que fez essa associação, né? Porque os coronéis, né, pressionavam os eleitores a votar em seus candidatos, né? Então, por isso fez essa associação ao cabresto, né? Porque eles não tinham autonomia para votar, né? Eles eram conduzidos pela vontade dos coronéis. Observem essa charge de Alfredo Stone, né? Publicada na revista Careta em 1927, aí abaixo. Aqui tem dizendo as próximas eleições, entre aspas, de cabresto. O que vocês conseguem observar aí nessa imagem? Eu observo
uma mulher, né? Um homem, né? A mulher representando a soberania, né? Porque aqui, olha, na barra do vestido dela tem soberania. O homem tem aqui, ó, político, representando o político. E um homem com a cabeça de cavalo, de mula, representando o eleitor. Vamos fazer a leitura dessa imagem a partir das questões aí abaixo. Tem a questão 1 e a questão 2. Vamos observar e responder bem juntinhos. Na 1, tem dizendo assim: descreva os personagens desta charge e o que cada uma delas representa. Vamos lá. Né? Primeiro a mulher, né? Que tem escrito aqui soberania, né? A mulher representa a suposta soberania do povo, né? O homem representa o político e atrás dele, sendo conduzido, né? Um personagem cujo corpo é de um ser humano e a cabeça é de um burro, de um cavalo, de uma mula, né? Que está representando, nesse caso, o povo, né? Então, né? O conceito de soberania, né, está relacionado à vontade do povo, né? No caso da charge, a soberania popular perde o seu efeito uma vez que ela está subordinada ao domínio dos coronéis, né? Que é representado pelo homem aí, que está escrito político nas costas, né? Conduzindo o leitor, que é esse corpo de ser humano com a cabeça de animal. Ok? Então, vamos para a segunda questão. Por que o eleitor foi representado dessa maneira? Por que vocês acham, né? Que ele foi representado dessa maneira? Pensem aí um pouquinho. O eleitor foi representado dessa maneira para simbolizar a falta de autonomia, né? Política que o povo tinha naquele período, né? E como um burro, ele poderia ser conduzido conforme a vontade de seu dono e não teria capacidade cognitiva, né, para tomar suas próprias decisões. Certo? Essa é a leitura desta imagem aí na página 252. Na página 253, né, na cidadania no dia a dia, vem falando sobre o voto com autonomia, né? Votando com autonomia. Aí diz que, no início da República, a prática do voto de cabresto impedia que as pessoas escolhessem livremente seus candidatos. Pressionadas pelos coronéis e por causa dos favores que recebiam em troca de seu voto, muitas pessoas não exerciam seu direito de votar de maneira autônoma, ou seja, de acordo com as suas próprias decisões. E nos dias atuais, você sabe como funcionam as eleições? Ao longo do século XX, diversas medidas foram adotadas para dar mais autonomia aos cidadãos nas eleições. Veja alguns exemplos, né? Houve a instituição do voto secreto, a instituição do voto feminino, né? Lembre-se que quem poderia, né, votar antes era apenas os homens alfabetizados maiores de 21 anos, né? Que tinham direito, né? Lá no começo da República. Né? Então, aqui já instituiu, né? O voto feminino, né? Houve a proibição da compra de voto, né? Está fora da lei a questão de compra do voto. Houve o estabelecimento de regras para propagandas e campanhas.
e a disponibilização de informações sobre as propostas e o histórico dos candidatos para os eleitores. Observe aqui, nesse cartaz de campanha sobre voto consciente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no ano de 2012. Aí tem aqui, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, valorizo minha cidade, não vendo meu voto, É um lembrete, Um lembrete para você prestar atenção nas propostas, dos candidatos, e no histórico deles, E, também chamando a atenção para a questão da autonomia, Você tomar suas próprias decisões e votar em quem realmente está de acordo com os seus ideais, Com o que você espera para a cidade onde você mora. Então, aqui abaixo vem duas questões, a letra A e a letra B, que vocês vão responder no caderno de vocês. A primeira diz que você acredita que as medidas apresentadas acima podem dar mais autonomia às pessoas nas eleições? Por quê? Letra B. Que atitudes as pessoas podem tomar atualmente para votar com mais autonomia e responsabilidade? Reflitam sobre as coisas que foram ditas durante a videoaula, E respondam essas questões no caderno de vocês. Certinho? Espero que tenham compreendido. Beijos e até a próxima aula.